Olá, sejam bem-vindos a mais um Insta Live aqui no canal Estude em Portugal. Se você está assistindo esse vídeo por aqui pelo YouTube, é porque certamente você perdeu a nossa live no Instagram. Não tem problema, a gente deixou lá gravado com você e a convidada de hoje foi a Suzy, do Portugal com Sucesso. Hoje você vai assistir os 10 passos que você precisa fazer assim que chegar em Portugal. Então, se você está planejando a sua vinda para Portugal, esse vídeo vai te ajudar a identificar todos os processos que você precisa fazer assim que chegar em Portugal. Então vamos fazer o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Agora vamos começar a nossa live, não é? Com vocês, Suzy, do Portugal com Sucesso! Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. A Suzy já adiantou aqui, hoje a nossa live é um assunto super importante. Nós vamos falar sobre o que você, estudante, precisa fazer assim que chegar em Portugal. Então, a gente preparou alguns passos do que vocês precisam fazer. Então, já pega um papel, a caneta para anotar. Anota tudo. Isso. E se você tiver dúvida, pode mandar na perguntinha que tem aqui embaixo, tá? Porque a gente também pode abrir algumas perguntas aqui se a gente tiver tempo, tá bom? Mas, Bacana. Suzy, vamos lá, me conta. A primeira coisa que as pessoas precisam, depois de ser aprovada, né, no processo para vir para Portugal, é pesquisar as passagens. É isso, não é? Então, assim, antes de vir, realmente é a pesquisa das passagens, né? Porque eu acho que entra aí bastante no planejamento financeiro, né? Porque quem tá vindo sabe que o euro, nas alturas do jeito que tá, qualquer economia vai fazer a diferença na grana que vai estar trazendo. Então, assim, essa economia com as passagens é primordial. Então, para quem está vindo como estudante, é bacana porque aí não vai ter um custo tão elevado, porque vai estar comprando passagem só de ida, né? E assim, sempre tá atento às promoções, né? Lá no meu perfil eu estou sempre colocando promoção, mas com um perfil mais para o pessoal que me segue, que é o pessoal que está vindo como turista, né, mesmo. Mas se de repente a sua opção, né, for para quem está vindo realmente para estudar, me manda uma mensagem que eu estou sempre procurando, né, promoções boas, estou sempre colocando lá algumas dicas também para o pessoal que de repente quer comprar fora. Então, assim, a passagem é um ponto principal realmente para poder você se organizar no planejamento. Legal. E depois que chegar em Portugal, a primeira coisa é sair do aeroporto, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas não pensam. Eu, assim, quando eu decidi vir morar aqui, eu fiquei pensando assim, gente, eu vou chegar num país onde eu não conheço ninguém. E aí, quando eu chegar lá no aeroporto, o que que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, falei, não, mas assim, eu vou ficar meio perdida. E assim, uma das coisas que eu sempre dou dica para os meus clientes é se de repente tu quiser economizar e não quiser, de repente, contratar um serviço de transfer, né, que vai estar ali te aguardando, já te esperando para poder te levar para algum lugar, né? Tem um certo custo e tem uma comodidade bacana, mas tem a opção e uma dica que eu dou que é bem valiosa, né? De repente você quer usar ali o transporte público para se locomover, é a dica de baixar o aplicativo do Movit. Ele é um aplicativo bem completo que mostra o roteirozinho certinho, a hora que você tem que pegar o ônibus, né, o autocarro, ou o metro, ou qualquer outro meio de transporte para te levar até o seu destino. E ele é bem completo mesmo, te diz a hora que tu tem que pegar, a hora que tu vai ter que descer certinho para não errar, porque a gente chega totalmente perdido. Então, essa dica do Movit é bem bacana para quem quer economizar. Mas para quem for querer o serviço de transfer, é bacana frisar de contratar ele ainda no Brasil, né? Contratar, a pessoa já vai estar lá te esperando, geralmente eles ficam com aquelas plaquinhas lá, assim, com teu nome te aguardando, e aí já te dá uma segurança, porque vai lá te pegar no aeroporto e te levar direto para o lugar onde você vai ficar hospedado, né? Sim. Mas Então é assim, para bacana quem isso. está indo para Portugal, os aeroportos de Portugal, do Porto de Lisboa, é muito de fácil acesso, transporte público, tem metrô na porta, tem ônibus, tem tudo e é Sim, super seguro, né, demais. gente? Então, podem ficar tranquilo que não é Então a gente... dica do Movit é uma boa. Então já anota aí. Baixa o Movit, que aí ele vai te direcionar, né, exatamente onde que tu vai pegar ali o metrô, onde vai pegar o autocarro, tudo certinho para você não se enrolar. Sim, muito legal. Olha E assim, aí, no nosso ponto 2,
a gente tem aqui a comunicação, não é, de entrada no país. Isso é importante principalmente para aqueles casos onde o voo faz escala em algum país, não é? E você faz a sua imigração em outro país, não é isso, Suzy? Exatamente, Igor. Esse é um quesito que eu tenho recebido bastante dúvida, sabe? Muitas pessoas confundem, muitas pessoas passam informações erradas disso e aí vira uma loucura. Então, assim, tem que prestar atenção na seguinte questão. Se você está vindo para Portugal e o seu voo é um voo direto, não existe necessidade de comunicar ao CEF. Por quê? Quando tu chegar e você for fazer ali a passagem na imigração, quem está te recebendo é exatamente o CEF. Então, naquele momento, eles têm ali, né, o rastreio deles e já estão comunicados que tu está entrando no país. Mas como a gente tem o livre trânsito dentro do espaço Schengen, então quando você entra e faz imigração em um outro país, vamos supor, uma pessoa comprou um voo que faz imigração lá em Madrid. E daí, de lá para cá, ela veio num voo doméstico. Na chegada dela aqui em Portugal, o CEF não vai saber que ela chegou. Então, ela tem a obrigação de, dentro de 3 dias úteis, fazer essa comunicação. Ah, Suzy, mas eu me hospedei num hostel. Então, o hostel ou o hotel, ele tem obrigação de fazer essa comunicação. Então, se de repente você ficou em um hostel ou ficou em um hotel, é bom você avisar que você precisa fazer essa comunicação e pedir o comprovante, porque isso é bem importante, né? Quando você for fazer aquela parte, né, da organização da documentação com o CEF, você ter esse comprovante de que realmente foi comunicado, né, via lá a sua entrada no hotel, né, no check-in. Quando você dá aqueles dados todos, eles comunicam, né, ali todos os hóspedes para o CEF. Uhum. Então, isso é Sim, bem importante. é bem importante, né, o pessoal que está chegando aí de conexão, ficar ligado nessa informação, tá? Para poder não ter que pagar multazinha no CEF depois, porque não tem Exatamente. justo, não é? E depois que você já chegou lá, né, na sua cidade, atenção, quando você chegar em Portugal, gente, a gente fala que você tem que procurar o CEF para fazer isso, você tem, né, aí um prazo de 3 dias, e você pode fazer isso na sua cidade, na cidade para onde você está indo. Eu acompanho muita gente que está indo para Bragança, não é? Que a gente sempre fala de Bragança aqui, e passa e acha que tem que ir no CEF correndo quando chega logo em Porto. Não, não precisa ir correndo de mala no CEF, não faz isso. Vai para a sua cidade primeiro, você é a loja, faz as coisas todas e depois você procura fazer a comunicação, tá? Sim. Não é tão urgente de sair correndo para poder fazer o E CEF. tem até a possibilidade, Igor, de ligar para lá, agendar dentro desse prazo dos 3 dias, né? Dos 3 dias úteis, e daí eles marcam, né, na delegação que for mais próxima para que você possa ir lá realmente fazer essa comunicação formal, né, da sua entrada no país. Então é super tranquilo. E depois, o truque que a gente anotou aqui na sua listinha, eu e o Suzy preparamos, ela me enviou aqui um chat list, não é? E o terceiro é telefone e internet, né, Suzy? Exatamente. Essa também é uma dica bem importante que eu sempre dou para os meus clientes. Assim, quem quer economizar, a dica sempre que você chega, vai ter que comprar um chip de telefone para poder ter ali comunicação e ter internet. Não dá hoje para ficar sem. Então, assim, para quem tem até 25 anos, a dica é a compra do chip da WTF, que é a opção mais econômica. Vai estar pagando ali 10 euros por 3 meses. E aí, depois desses 3 meses, eu não sei ao certo quanto que paga mensal. Mas é a opção hoje mais econômica, realmente, para a chegada e ali para conseguir desenrascar e se comunicar. E tem a opção de repente, quem vai para alguma casa, às vezes avaliar também a contratação de um combo. Aqui eles têm alguns combos que são, né, de um valor bem bacana, onde você consegue aí TV, aquela internet Wi-Fi, mais os chips. E aí acaba saindo né, um valor, às vezes, até bem mais bacana do que tu tá pagando ali aquele mensal só do celular também, né? Então, às vezes, vale a pena essa questão de avaliar o combo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fui para Portugal a primeira vez, essa promoção da WTF não era de 3 meses, ela era de 6 meses. E era muito legal, porque tu pagava Por 10 euros. Por 10 euros. E ficava com 6 meses de telefone e internet. E aí, tem uma coisa muito engraçada,
que eu não recomendo que vocês façam isso, mas a gente lá, como vai com o negócio de estudante, fazia o chip e depois tinha um programa de portabilidade. As outras empresas queriam fazer aquilo também, a gente fazia portabilidade para outra, e aí ganhava mais 6 meses da outra. Meu Deus! E quase nunca Melhor pagava que internet. esse não tem, Igor. Pois é, mas isso só dá para fazer até 25. Eu cheguei nos meus 25 agora, já não consigo mais. Olha, eu ainda consegui, que eu não tenho mais 25, né? Eu ainda consegui comprar o da WTF assim que a gente chegou com o passaporte do meu filho. Mas é outra Pois é. dica. De repente você não tem 25, mas tem um filho menor, então usa o passaporte do filho e aí acaba economizando. É uma boa. Sim, para quem. Eu quero saber quem está assistindo a gente está no nosso grupo de Bragança. Manda um coraçãozinho azul aqui, quem tá do nosso grupo aqui para eu saber, né? Que a gente vai falando pelo grupo. Quero saber quem é que tá no nosso grupo pelos comentários. Mas tem um vídeo legal também que eu mostrei esse truque para vocês. Um vídeo para quem vai para Bragança. Eu gravei um vídeo mostrando como faz para chegar em Bragança saindo do aeroporto de Porto. E aí, no meio do caminho, eu conto para vocês qual é uma estação de metrô que costuma ter gente da WTF vendendo esse chip promocional lá. Então, quem tá botando... Ó, tô vendo que já tá subindo o coraçãozinho azul aqui. Então, o pessoal... Ai, dica melhor do que essa não tem. Ainda no meio do caminho tu já vai com chips. Já prontinho, a lição, No vai se meio do comunicando. caminho, exatamente, na saída do metrô do Bolhão sempre tem. Às vezes não, né? Agora também não sei por causa do corona, mas antes sempre tinha. Agora tá mais difícil. Tá mais Agora tá mais difícil de encontrar a galerinha da WTF. Eu vejo às vezes o pessoal vendendo nos grupos por aí, né? Pra também não parar de trabalhar. A gente acaba achando uma solução, né? Bacana. Olha, a Mônica comentou aqui uma coisa também sobre o telefone. Ela disse, a Vodafone não tem limite de idade. Então, olha, não sabia. Não sabia dessa informação. Vale a pena dar uma conferida aí para ver se isso funciona real. Sim, sim. Tô vendo que ainda tem muito coração azul aqui, legal. Ó, todo mundo no coraçãozinho azul aí. Coraçãozinho. Inclusive, vamos fazer um print agora? Todo mundo, vamos fazer o coraçãozinho. Vamos fazer assim, ó. Eu não consigo tirar o print, gente. Então tira aí e marca a gente. Tira aí, galera, e depois manda pra gente. Marca a gente. Olha, agora os próximos são os documentos, né? O quarto ponto são os documentos que precisa fazer em Portugal. Ó, isso é uma coisa bem importante, que eu também sempre friso para todos os meus clientes. Que assim, aterrissou aqui, você tem que começar a resolver essa questão dos documentos. Muita gente vem preocupada por conta dessa questão dos documentos. Que documento que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? E aí fica perdido. Então, assim, os documentos principais são o NIF, né? Principal, não tem como ficar aqui em Portugal sem NIF, ele vai ser necessário para tudo. E assim, se de repente a pessoa estiver vindo como estudante, ou se for um perfil de uma outra pessoa que está vindo realmente como turista, ou está vindo com visto e vai trabalhar, existem outros documentos, né? Que aí eu até conversei com o Igor e decidi realmente abordar o todo. Que é as pessoas que decidem ali trabalhar por conta própria, né? Como autônomo, que tem a possibilidade da abertura de atividade. E daí, a partir do momento que você tem esses dois documentos, você consegue dar entrada, né, no seu número de NIS, que é como se fosse o INSS do Brasil, né? Que te dá aí um amparo social nessa questão. Então, esses 3 documentos são bem importantes para o pessoal que decide realmente trabalhar aqui em Portugal. Para o pessoal que está chegando como turista, o NIF realmente é imprescindível. E existe uma outra coisa, que seria a quarta coisa, que é muito importante, que é a conta no banco. Eu tenho escutado muita gente falar que está com uma certa dificuldade para poder abrir conta aqui em Portugal, mas ainda assim tem alguns bancos que têm uma certa facilidade em você abrir, até porque você vai precisar de conta para tudo, né? Para poder movimentar dinheiro aqui, de repente para poder mandar dinheiro daí do Brasil para cá, né? Para receber o salário. Então, essas são as 4 coisas que você vai ter que resolver assim que chegar. Então, é o quarto ponto, né, que são os documentos, e aí entra a questão da conta junto, que você vai ter que resolver. Uma informação importante esses documentos, o NIF e a atividade, eles precisam de um português ou alguém que tenha autorização de residência aqui no país para assinar como teu representante fiscal. Então, aí, se você não tem alguém que conhece, existem algumas pessoas que fazem esse tipo de assessoria. Então, não se desesperem, que é o maior medo de todo mundo. Mas eu vou chegar aí, eu não conheço ninguém, como é que eu vou conseguir o documento? Então, assim, tem algumas pessoas que fazem esse tipo de assessoria e aí resolve essa questão dos documentos para que você possa seguir a vida, né?
resolver as burocracias todas já documentado aqui em Portugal. Sim. Para o caso dos estudantes, tem aqui algumas observações que eu vou fazer os comentários para vocês. O NIF, para a gente entender a importância do NIF, é como se fosse o nosso CPF do Brasil. Então, o NIF é o número fiscal, não é? É como se fosse o CPF. Número de identificação fiscal. Isso. Exato. Você vai usar o NIF sempre para as coisas, tá? Sobre a abertura nas finanças. Atividade. De atividade nas finanças não é necessário para estudantes, tá? E também para tirar o NIF, com o seu documento de matrícula da faculdade, você já pode tirar o NIF. Então, não é necessário, nesse caso de estudante, ter algum português de representante para você. Não é necessário. Com o documento da faculdade, você já tem respaldo para poder fazer esse documento. E também para a conta do banco. Para a conta do banco, geralmente as faculdades têm um banco já lá dentro. E esse processo já faz no momento da sua matrícula. Então, olha que legal. Tem faculdades que, a maioria, você já vai fazer a sua candidatura, a sua matrícula presencial. Lá já tem um representante do banco. Você já recebe um documento da faculdade comprovando que você estudou. E ele já resolve tudo. E já resolve tudo. E, atenção, você fica com uma conta de estudante e não paga por ela. Você não tem que pagar taxas de banco. Sem tarifa, melhor ainda. Sem tarifa para estudante. E o mais legal... gente, quero voltar a estudar. Já quero voltar a estudar. A gente sempre fala aqui no perfil do Estude em Portugal, que é os benefícios de ser estudante em Portugal. Eu não estou com o meu cartão aqui, mas o mais legal é que o cartão do banco também vem com a identificação do aluno, o cartão do banco, e ele também serve como carteirinha da faculdade. Então, tipo, qual é o banco, Igor? O banco. Qual é o banco? O banco que eu fiz o meu processo que você fez na faculdade era o Caixa Geral de Depósito. O Caixa Geral, legal. O Caixa Geral já faz esse processo, mas eu já ouvi dizer que outros bancos, cada banco tem um acordo com uma universidade, sabe? E tem aí, uma parceria, certo? E aí isso pode mudar de acordo, dependendo de onde você está indo para Portugal. Mas no meu caso foi o Caixa Geral de Depósitos e eu já estou lá em Portugal em 3 anos e eu nunca paguei nenhuma taxa bancária para nada. Só se perdeu o cartão, para pagar. Mas aí vai ser pela segunda via mesmo do cartão. Pois é. Outra coisa, estudante também não precisa do NIS, tá? Que é a segurança social, que foi o que a Suzy falou aqui. Estudante não é obrigatório fazer isso. O NIS você faz mesmo quando você tá trabalhando em algum lugar e quando você está trabalhando, a própria empresa pode fazer o NIS para você. Mas é aquilo, depende de cada caso, tá? Exatamente. Porque também tem muita gente que vem como estudante, mas decide ali fazer um part-time, né? Como autônomo, de repente vai trabalhar fazendo alguma entrega de lanche ali para ganhar uma graninha, ou vai fazer uma limpeza, um serviço de mesa num café para entrar um extra. Então aí às vezes acaba tendo a necessidade de ter esses outros 2 documentos, mas não linkados à parte de ser estudante não, tá? Essa parte entra mais na parte do trabalhador mesmo, né? Que é a parte da atividade para trabalhar como autônomo e emitir os recibos verdes, e a parte do NIS, né, para te dar toda essa segurança mesmo, que é o amparo ali da segurança social. Isso. Antes da gente entrar no ponto 5, que a Suzy colocou aqui, que é o cartão de transporte, eu queria botar junto com esse o documento do estudante, que é assim que ele chega na faculdade, né? Que foi esse processo que eu narrei aqui para vocês. Vocês vão precisar fazer a carteirinha do estudante, não é? E aquela carteirinha do estudante que vai vir com o número do estudante, que você vai usar aquele número para tudo. Então, quando você for dar a presença na aula, quando tu vai para a aula, tu passa a carteirinha no leitor. Não é? E tem ali o número do estudante, aquilo ali é a presença, para validar a sua presença na aula. Então, junto com o cartão de transporte, que a Suzy vai explicar aqui como é que faz, para as grandes cidades, principalmente, para as pequenas nem sempre tem esse tipo de cartão. Na faculdade sempre vai ter a sua carteirinha. E como eu disse, não é, anteriormente, algumas agências bancárias já fazem o cartão do banco ser o mesmo cartão da faculdade. E aí é legal porque tu usa só um cartão nisso tudo. Só uma coisa só. Me conta. Então, o cartão de transporte também é uma coisa essencial. Como você falou, principalmente nas grandes cidades. Aqui, na região de Lisboa, o cartão daqui, né, o Viva Lisboa, Lisboa Viva, eu não sei nunca a ordem, mas ele é um cartão verdinho, que ele vem com a tua foto, a tua identificação, e ele é essencial, porque ele atende toda a região metropolitana de Lisboa,
e ele é pago uma taxa de 40 euros mensal. E daí o uso dele é ilimitado. Eu até falei sobre isso ontem nos meus stories. Eu estava acompanhando a minha amiga que chegou agora recente e estava fazendo. E aí, o que que acontece? No meio dessa pandemia, aqui em Lisboa, eles estão fazendo somente na estação de Campo Grande. E lá tá sendo feito num dia e entrega com dia útil. Aí eles cobram 12 euros para poder fazer o cartão, né, nesse modo urgente, que você pega no outro dia. E aí depois você vai fazer essa recarga inicial dos 40 euros mensal. Pode usar em todos os transportes. Aqui em Lisboa a gente tem a opção do barco, né? Que são as barcas ali que faz. Tem a parte também dos autocarros, que são os ônibus, os metros, os comboios, né? Que é o nosso trem do Brasil, e até aqueles bondinhos amarelinhos ali da região turística de Lisboa, tu consegue usar. Ó, a minha amiga até trouxe aqui para mostrar para vocês. É esse cartão aqui, ó. Vem com a fotinha. Lisboa Viva, gente. Aqui, ó, no cartãozinho. E aí ele vem com o chip. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, Tem o meu também. Eu bem tinha uns cartões desse. tinha. Esse é o daqui de Lisboa, esse verdinho. Eu até tenho um post no meu feed falando, mas eu acho que o que tem lá no post é o da região metropolitana do Porto. E aí lá no Porto é mais ou menos o mesmo esquema. Também tem o mesmo cartão que atende toda a região metropolitana, que vai do Porto até Gaia, ali aquela região toda. Mas eu não sei especificamente os valores de lá. Eu posso até falar algum valor aqui e está desatualizado. Mas para minha realidade, que é o que a gente está usando mais, é esse daqui. 40 euros mensal, uso sem limite, e aí tu não pode deixar. Porque, por experiência própria, tá, gente? Na primeira e na segunda semana que eu cheguei aqui, eu demorei para fazer isso daqui e gastei horrores de passagem para cima e para baixo para resolver tudo, porque toda hora eu estava pagando passagem, toda hora pagando passagem. E aqui, pagou 40 e acabou. Boa. Eu não achei o meu cartão, porque eu sempre jogo isso fora, porque depois que fica sem usar, perde a validade. Do Porto é assim. E aí, mas eu achei o meu cartão do banco. Então, o cartão do banco que eu estava falando, aí vem aqui. Legal. Agora, estudante internacional, ainda vem escrito aqui, ó, estudante internacional aqui em cima. E depois Bacana. vem essa foto horrível. Vem atrás com a identificação, até com a foto, legal. Vem até com a foto do estudante. Legal. Tipo Bacana. uma carteirinha mesmo. Vem a foto, vem o nome do curso, vem o nome do estudante, o número do estudante, vem tudo ali. Curioso. Bacana. E depois Bem diferente, porque isso no Brasil nunca vi algo parecido. Principalmente com banco, né? Você acredita que a minha carteirinha no Brasil era uma carteirinha de papel? Isso é secular, hein? Muitos anos que eu não vejo de papel. Papel plastificado ainda. Horrível, horrível. Alguém mandou uma pergunta aqui. Ouvi dizer que quando chega em... subiu. Não consegui ver. É sobre o processo de entrar na faculdade, tem que repetir a última série feita no Brasil. A gente já vai falar sobre entradas, faculdades, essas coisas todas. Eu vou abrir essas perguntas para o final. Para agora, eu vou continuar aqui o fluxo que a gente tinha desenvolvido. Vamos para o ponto 6, né? Que a gente tinha colocado aqui no fluxo. No ponto 6, eu listei o arrendamento e moradia. Então, esse é um ponto muito importante e que tem causado uma dor de cabeça na maioria das pessoas que estão no Brasil, devido ao número das rendas aqui estar com um valor um pouco elevado. Visto essa situação do Covid-19, eu tenho observado que está caindo um pouco, mas nada ainda muito expressivo. Mas uma coisa muito importante sempre estar buscando, desde o Brasil, tentar localizar ali, nem que seja mais ou menos o que você vai focar. Para a galera que está vindo como estudante, a saída para economizar é o aluguel de quarto, né? No Brasil isso não é comum, a gente nem tem conhecimento que isso acontece, mas aqui é bem comum acontecer isso. Às vezes um apartamento ali que tem 3 quartos, o senhorio, que é o dono do imóvel, ele acaba alugando cada quarto a uma pessoa diferente. E até em alguns casos tem quartos compartilhados, né? Que às vezes divide com 2 pessoas ou mais ali para cair esse custo. Para quem é estudante, é bem bacana, porque aí tu acaba gastando bem menos com essa questão da moradia em si, né? Então, assim, geralmente os aluguéis de quarto, ele já está incluso ali o seu consumo de energia, de água e de gás. Então, fora disso, tu vai acabar gastando mesmo só com alimentação. Então,
para estudante é uma boa pedida. Se de repente você quiser uma privacidade maior, tem a opção de aluguel de T0, que seria para a gente aí no Brasil mais ou menos como um kitnet, né? Aquela open space, tudo junto ali, mas tu consegue o teu lugar e aí ali consegue, né, uma privacidade maior, com um custo um pouquinho melhor. Mas para a galera que está vindo com família, né, de fato realmente vai ter que procurar um apartamento, né? Um apartamento ou uma moradia. Aqui casa, eles falam moradia. E aí é um pouquinho mais difícil de localizar, dependendo da cidade ou da região. Aqui é muito mais comum você ver apartamentos. E aí as nomenclaturas aqui eles falam T, né? T é o número de quartos. E aí, dependendo do tamanho da tua família, vai ver um T1 ou um T2 e tentar localizar aí os preços. Eu sempre dou dica para os meus clientes para buscar no OLX, que foi onde eu encontrei aqui o meu apartamento num valor bem bacana. Também a gente encontra bastante anúncios nos grupos do Facebook. Tem também o Marketplace, que é muito utilizado aqui pelos portugueses para poder fazer anúncios de tudo e quanto é coisa. Sim, eles já adoram usar o Marketplace. No Brasil a gente até usa, mas aqui eu acho que eles usam muito mais, né? O Marketplace aqui é muito forte. Então, assim, esses dois, né, o Facebook e o OLX tem bastante oferta de moradia. Tem o custo justo, o Imo Virtual e tem um outro, agora me falhou a memória o nome. Mas são basicamente esses que eu sempre estou indicando para o pessoal estar buscando aluguel de quarto ou de apartamento para poder ali ter, né, um contato. Tem que ter muito cuidado também, gente, com a questão de golpe, nessa questão de moradia. Pelo amor de Deus, quem decidir alugar, tenta alugar realmente depois que chegar aqui. Ou se for contratar de repente aí alguém para fazer essa intermediação, se for alguém realmente conhecido, porque tem muita gente, mesmo no OLX ou nessas plataformas, tentando passar a perna e aí, assim, tem que estar muito atento nessa questão, principalmente nessa questão do arrendamento, tá, gente? Prestem atenção, pelo amor de Deus, que eu já vi muito caso de gente perder dinheiro nessa questão. Suzy, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe mais ou menos quanto tá um aluguel de quarto individual, não é? No caso de estudante, aí na região de Lisboa? Olha, aqui na região de Lisboa está em torno de 250, 300 mais ou menos nessa média, individual. Encontra mais caro, dependendo ali da localização. Mas se for algo mais simples, tu encontra mais ou menos nessa média, 250 a 300 euros. Se for compartilhado, às vezes consegue por menos. Mas aí tem que pesquisar mesmo, gente, porque de cara tu só vai achar coisa bem cara mesmo. É a mesma questão de apartamento também. É igual quando eu falo da minha realidade. Aqui eu pago um T2 na margem sul, 470 euros. Mas foi um achado, porque hoje em dia, se tu for procurar, é de 600 para cima. Então tem que procurar bastante, tentar ali localizar alguma coisa realmente para poder economizar, porque o arrendamento hoje é o que mais pesa realmente ali no orçamento mensal, né? E, gente, é importante vocês saberem uma coisa. Esse valor, ele vai depender da onde em Portugal que você está procurando, tá? Exatamente. Não existe uma média a nível nacional. A gente não consegue responder isso para vocês. Porque, por exemplo, em Bragança, que é uma cidade mais de interior, não é? Menor, você está pagando num quarto individual de 100 a 150 euros, tá? Maravilha. Então, é muito diferente da capital Lisboa. Então, tem muito diferente ao local que você está procurando ir, tá? Tanto que eu dou sempre essa dica, assim, bem bacana para o pessoal que às vezes está vindo estudar ou para o pessoal que está vindo trabalhar. A escolha do lugar onde você vai morar, isso influencia muito. Porque às vezes a pessoa vem com aquele foco ali, eu quero ir para o grande centro porque tem mais oportunidade de trabalho. Mas às vezes você vai estar pagando muito caro pelo arrendamento e aí a tua qualidade de vida vai ficar bem ruim ali, porque o que vai sobrar no final do mês é pouco. Então, assim, o ideal é você tentar buscar, né, nas regiões ao redor, como é o meu caso aqui. A gente mora no pé de Lisboa, em 40 minutos eu tô lá de transporte público, usando o meu cartãozinho aqui. Então, assim, até para trabalhar lá do outro lado, é super cômodo. E aí a gente economiza bastante, porque um apartamento desse, se a gente fosse lá para Lisboa, ia estar virando aí uns 1.000 euros. Então, assim, não dá, acaba pesando muito, né? E a realidade do que tu falou de Bragança. Para o interior, né? Quanto mais para o interior que tu vai indo, vai economizando muito mais com a questão de moradia, né? Tanto a realidade de quarto quanto de apartamento, né? Isso é uma coisa que de lugar para lugar influencia muito.
Exatamente. E vamos ao sétimo ponto, que é para quem está indo com família. Inclusive, eu preciso contar aqui que para quem está indo com família, a gente preparou um artigo num blog do Estúdio em Portugal. O blog ainda não está lançado, é surpresa. Por isso que é um artigo só exclusivo para quem está indo com família. E quem está indo com família, manda uma mensagem no nosso direct que eu vou te mandar um artigo com passo a passo para quem está indo com família. E um desses passos é o nosso sétimo aqui da lista, que é procurar escola e creche para quem está indo com filho pequeno, né, Suzy? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, porque assim, eu acho que é uma das dores de cabeça pra gente que tem filho. Porque assim, se a gente não consegue um lugar bacana pro filho ficar, a gente fica daquele jeito. Não tem como trabalhar e é super complicado. E muita gente vem preocupado justamente com isso. E assim, para você poder definir a escola e a creche onde você vai, né, colocar ali os seus filhos, primeiro vai ter esse ponto antes, que é a parte da moradia, né? Porque você ali vai depois procurar alguma escola ou creche próximo de onde você está morando. Então, assim, as escolas aqui públicas, elas são muito boas. E aí o período de matrícula e o ano letivo aqui inicia agora, né, a partir de setembro. Né? Por conta dessa questão do Covid-19, as crianças estão tendo aula em casa, mas a gente já começou o período de matrícula para as escolas. Essa é uma informação bem importante, tá? Inclusive, eu recebi mensagem essa semana já falando para poder fazer a renovação do meu filho. Então, tem que ir providenciando desde já. Se for uma pessoa que está vindo de repente depois de um outro mês, consegue sim matricular o filho, tá? Mesmo chegando em um outro mês. Mas isso vai depender das vagas, tá, gente? E principalmente da idade da criança. Aqui, a partir dos 6 anos, que é quando a criança já entra ali a partir do primeiro ano, tem a obrigatoriedade do governo dar a vaga realmente para o teu filho. Se for abaixo de 6 anos, que aí ele entra naquela parte do pré-escolar, aí possa ser que não tenha. E aí tu vai ter que procurar por um lugar realmente privado. Na minha realidade aqui, Igor, né, para falar realmente da minha situação, a minha bebê de 2 anos e meio, ela estuda numa creche particular, né? Porque eu não consegui vaga para ela na pública. E o meu filho, que tem 7 anos, ele está na escola pública. Então, assim, é bem que uma realidade. Ou seja, eu tenho para ela, eu tenho um custo, né, ali mensal da creche, mas já para o meu filho eu já não tenho, né? Na pública ali a gente acaba pagando dele ali só o custo realmente com o almoço, né, da alimentação. Então, tem que ter essa programação. Lembrando que essa informação também vai depender da região de Portugal que a gente está falando, tá, gente? Então, o que a gente está falando aqui, a gente traz toda sexta-feira, a gente traz um convidado especial aqui para ele contar a experiência dele. A Suzy está contando a experiência dela lá na margem sul de Lisboa. E para a gente abordar esse assunto de escola para os pequenos, a gente já teve 2 convidados que falamos só disso. Foi uma live com o tio Maicon, que está disponível no nosso canal do YouTube, e foi também uma live com a Débora do PWs, que também falou principalmente da adaptação dos filhos dela, da pública versus a privada. E você pode fazer isso tudo no canal, no nosso canal, Estúdio em Portugal no YouTube. E essa live que a gente está gravando aqui, ela também vai estar disponível lá no canal, para a gente não perder nenhuma dessas informações. Então, se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, você se inscreve, deixa o seu joinha, faz tudo que tem que fazer lá direito e segue também o Portugal com Sucesso, que ele também tem canal. Isso, me segue no Instagram e vai lá conferir lá meu canal também, gente. Dá uma força que eu tô começando. Exatamente. Agora vamos para o 8º ponto, não é? Que é pedir a AR. Me explica isso. Sim. Então, a pedir a autorização de residência. No caso do pessoal aqui, é mais aqui o meu público que está vindo como turista, entra no quesito da manifestação de interesse, né? Que aí as pessoas que vêm, que vão ali para o contrato de trabalho ou que estão emitindo recibos verdes, elas vão até ali o sistema, né, do site do CEF, né, o SAPA, e fazem ali a sua manifestação de interesse em residir legalmente no país. Esse é o ponto principal para quem está vindo como turista e precisa se legalizar no país. Então, ali ele vai colocar todos os documentos necessários e vai ficar aguardando a resposta do CEF. Está demorando um pouquinho, mas sai. Para a galera que é estudante, o Igor pode falar aí com mais propriedade. Mas a questão do estudante, ela realmente, depois que chega ali com o visto, vai só realmente resolver a parte burocrática para pegar o cartãozinho, não é isso, Igor? Essa parte no estudante, como já vem com visto de estudo, não é necessário essa parte do trabalho, não é necessária, atenção. Não é um procedimento onde a faculdade dá orientação, entendeu?
Mas, Sim. pronto, se você quer trabalhar e precisa desse documento, é o mesmo procedimento. Sim, sim, passa pela mesma coisa. Mas acaba que, assim, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, a pessoa que ela está vindo ali, que já tem visto de estudante, ela já tem autorização de residência, então ela não precisa passar pela manifestação de interesse. Que a manifestação de interesse é justamente para poder te liberar, para que você possa, né, residir legalmente aqui em Portugal. Seria isso? Não precisa porque os Sim, estudantes, eles solicitam visto de estudo ainda no Brasil, não é? ainda no Brasil. Então já chegam, quando passam pela imigração, já chega com autorização de residência. É por isso até que os estudantes, quando você vem com visto de estudo, a passagem é só de vinda, não precisa de passagem de volta. Exatamente. Porque tu já tem Exatamente. autorização para poder estar aqui o período que for necessário para O período do curso, para exatamente. o curso, exatamente. E agora a gente vai Bacana. no ponto, eu já me perdi aqui, o ponto 9. 9. Aí entra a parte do, se você vier com a família também, que entra a parte de agendar o reagrupamento familiar. Essa parte é bem importante, que entra tanto para o pessoal que está vindo como estudante, como para o pessoal que está vindo como turista também, que você vai ter que dar aquela ligadinha lá para o CEF e informar que você quer fazer reagrupamento familiar. No caso do estudante, você consegue fazer o reagrupamento familiar do cônjuge e dos filhos, né? Na questão do trabalhador, né, que está aqui com um contrato de trabalho ou com recibos verdes, você consegue também fazer esse reagrupamento familiar tanto do cônjuge quanto dos filhos. E se de repente tiver um dependente, vamos dizer, eu tenho uma mãe que depende ali financeiramente de mim, também você consegue fazer esse reagrupamento familiar. Então, entra nessa parte ali para que a autorização de residência seja ali, né, amplificada para toda a sua família e todo mundo fique legal aqui no país durante, né, o tempo que ficaremos aqui, né? Claro, claro. A gente teve uma convidada também nesse programa de live, que foi a doutora Ana, né, uma advogada, que explicou para a gente fez uma live só sobre reagrupamento familiar. Então, se você perdeu esse assunto, você consegue também conferir lá no nosso YouTube. Bacana. É bom que ela dá o passo a passo certinho do que precisa, quais são as exigências, qual a documentação, todas as regrinhas para ninguém perder nada e saber como fazer certinho. Exatamente, foi isso mesmo. Aí agora a gente está no 10º, que já é um plus aqui, né? Já é um plus, Sim. que é a troca da CNH. Não é isso? Exatamente, exatamente. Essa é uma informação também importante e vai uma dica que sempre surge dúvida dos meus clientes. A troca da CNH pela carta de condução portuguesa. O pessoal que está vindo do Brasil pergunta assim, Suzy, eu posso fazer a PID? Gente, é dinheiro jogado fora. Não façam a PID, pelo amor de Deus. É internacional, não é? A permissão internacional de dirigir. Porque a PID nada mais é do que a tradução da sua CNH. E como aqui em Portugal a nossa língua é a mesma, não existe a necessidade da PID. A sua CNH ela é válida aqui em Portugal durante o seu período de estadia. Então, chegou aqui, né, para o pessoal que é turista, vai ficar os 6 meses legal, então dirige 6 meses legalmente com a sua CNH. Para o pessoal que está vindo como estudante, já chega com autorização de residência e daí já pode dar entrada no passo seguinte, que é fazer a troca pela carta de condução. Então, para o pessoal que está como turista, vai receber a autorização de residência e já vai entrar nesse passo da troca. Para o pessoal que é estudante, já chega e já pode ir resolvendo logo essa questão da troca. Vai até o IMT, né, para ali poder fazer todo o processo, né, dessa troca, e aí você recebe ali a sua carta de condução portuguesa para poder dirigir certinho aqui em Portugal e não ter problema. Olha que maravilha! Olha, essa daqui é a minha carta de condução, deixa eu tampar aqui os numerozinhos. Essa daqui é a minha carta de condução. Ela é gratuita, tá? Eu não tive que pagar nada por isso. Só que é uma curiosidade que muita gente não sabe, é que para você tirar essa carta de condução, você precisa entregar a sua carta brasileira, original. Ela fica... Verdade. Tá? Você tem que entregar para eles. Essa é uma curiosidade que muita gente não sabe. Muita gente fala assim, o quê? Eu tenho que deixar minha carta lá. E sim, deixa. Porque essa daqui que ganha em cartão, quando você vier para o Brasil, ela vai servir aqui no Brasil até 3 meses, que é o tempo que você pode estar fora. Se você voltar para o Brasil, for ficar mais tempo aqui, aí o que tu faz? Tu vai trocar essa para pegar uma outra brasileira e não mais portuguesa. Mas a gente que vai para Portugal não quer mais voltar, né? Eu não quero. Deixa eu te dar uma informação importante também desse negócio da carta. É uma curiosidade que nas pesquisas todas eu descobri.
O pessoal que tem CNH do Brasil só de carro, aqui em Portugal consegue liberação para dirigir moto. Acho que aquelas motos de até 100 cilindradas, elas podem ser conduzidas para quem tem habilitação só de carro no Brasil. E muita gente não sabe disso. Então, essa é uma Caramba, que legal. informação importante. É curioso, Uma porque aqui atrás, curiosidade. olha, aqui atrás do cartão, vem mesmo, Ah, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui, olha, cada linhazinha tá dessa tem um tipo de pequenininho. transporte. E Ah, daí tem aqui tem 4 tipos de moto. E aí é tá legal, vendo? porque como eu tenho habilitação de carro e moto, aí no meu cartão já vem dizendo todos os veículos que eu posso conduzir. Todos. Legal isso, não é? Mostra a todos. Exatamente. E uma outra coisa que o pessoal também sempre pergunta é a questão de quem é caminhoneiro no Brasil e aqui que chama caminhonista, né? As categorias aqui são diferentes. Então, às vezes, a pessoal aí tira a D, que eu acho que é para caminhão, e não tirou a C. E aí, quando chega aqui, tem que refazer. Então, assim, essa é uma coisa que realmente tem que se atentar nessa questão da troca. Mas para quem vem só com carro e moto, isso é simples, né? Faz ali tudo no IMT, como o Igor falou, gratuitamente. Então, ó, tem que É fazer, legal. não pode esquecer. É o 10º ponto da nossa lista, mas não menos importante. Sim, sim, exato. Para quem está querendo, uma curiosidade também, para quem está pensando que é caminhonista em Portugal, quer saber mais sobre como são as estradas, como que é trabalhar de caminhonista, caminhoneiro em Portugal, a gente também fez uma live que já foi com a Guria Fish, não é? Ela, que o marido dela é caminhonista, ela contou pra Sim, gente sim. todas as aventuras dele na estrada, como foi para ir para Portugal, tudo isso, e você também consegue conferir no Insta Live Adoro que as tá. gurias. Elas são muito gente boa e a gente também gravou uma live com elas. E, como eu disse, essa nossa live aqui vai estar disponível no YouTube, tá? Se você perdeu ou se você entrou aqui na live e a gente já tinha começado, você pode conferir tudo lá quando ela ficar disponível no YouTube. E é toda sexta-feira que a gente tem um encontro marcado aqui nos Insta Lives e Bacana. libera um no YouTube. Hoje a gente vai liberar uma entrevista que a gente fez com a pró-presidente do IPB, que está contando todas as atualizações de como é que está o processo, né, para os novos alunos internacionais que vão estudar lá e tudo mais. A gente fez essa live aqui com ela e hoje vai ficar disponível no nosso YouTube. É só terminar aqui, eu já vou deixar Bacana, disponível. bacana. O Vou pessoal já lá pode... ver também, eu quero saber essas Claro, claro. curiosidades todas. Agora a gente vai fazer o seguinte, ô Suzy, vamos juntar aqui Diga. a nossa cara para a gente tentar fazer aquela foto que a gente Vamos lá, combinou, vamos lá. Vou até pegar tá? aqui. Isso, que eu vou fazer o Vamos seguinte, eu lá. vou publicar essa Aqui, ó. foto, assim, eu vou publicar essa foto no meu feed aqui do Estúdio em Portugal e vou colocar lá o passo a Certo. passo que a gente falou aqui para Show você de bola. conferir, beleza? Então deixa eu juntar aqui o Beleza. rostinho, vamos tentar fazer isso, calma aí, eu tenho que Pera aí. Gente, vocês tiram... eu adorei isso, calma. Peraí, calma aí, que minha coordenação motora... Peraí, juntou um pouquinho mais. Calma aí. Suzy, fica um pouquinho mais distante pra gente ver um pouquinho. Aí, calma aí, calma aí. Opa, cadê? Gente, vocês tiram uma foto também. Ai, homem, assim. Calma aí, outra pra funcionar. Conseguiu? Ficou muito legal. Ficou muito legal. Adorei. Quando você me mandou essa ideia, eu adorei. Eu vou publicar lá e vocês podem conferir lá. Deixem um comentário, eu vou marcar o Portugal com Sucesso. Vocês vão lá, sigam eles. E é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo estar aqui. Suzy, muito obrigado. Eu adorei conversar com você. Eu ficaria aqui Eu que adorei. Amei o convite. Eu ficaria aqui Foi horrores muito conversando com bacana você. esse bate-papo. Mas a gente precisa encerrar para a gente conseguir resgatar o vídeo aqui para colocar lá depois. E as perguntas que o pessoal mandou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir elas nos stories e vou tentar responder por lá. Se eu tiver alguma dúvida também, eu pergunto para a Suzy, ela me ajuda, eu passo para ela, a gente vai compartilhando esse material. Tá bom? Um beijo para vocês. Show de bola. Gente, obrigada aí. Conto com vocês lá para me acompanharem lá no meu Instagram. E valeu aí pela participação de todo mundo. Beijinhos. Ela é maravilhosa, arrasou. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo.